Bom dia, meninos. Bom, continuando a nossa disciplina de graviola, na aula de hoje nós vamos tratar das principais variedades, certo, de gravioleira. Como ela não é uma cultura muito explorada comercialmente e com isso não se tem um grande apelo econômico por ela, é uma cultura pouco melhorada. Então, se não tem muito programa de melhoramento, também não tem muitas variedades. Certo? Então, além disso, na aula de hoje nós vamos iniciar vendo os tipos de poda da cultura da graviola. Como eu falei para vocês, né, a gravioleira é uma fruteira potencial. Ela tem algumas características muito boas, como a facilidade da sua polpa de ser armazenada e permanecer branca sem oxidar, né, sem você ter que colocar nenhum produto, certo? O sabor agradável que a fruta tem, que a maioria das pessoas gosta de provar, certo? No entanto, como não é muito produzida, certo? Principalmente porque é muito suscetível a diversas pragas, tá? Por esse motivo, por ela não ser muito conhecida também, então existem poucos programas de melhoramento para desenvolver ela e também não existe um sistema de produção muito desenvolvido, mostrando de fato teste com diferentes podas, entre outras coisas, certo? Mas aí nós vamos aprender o que tem disponível. E aí, conforme essa cultura for se desenvolvendo mais, vai sendo mais estudada e vão sendo desenvolvidos novos processos. Bom, não existe ainda uma variedade definida de gravioleira, certo? Elas são, isso eu falo principalmente aqui no Brasil, elas são classificadas de acordo com a sua forma, porque tem gravioleiras mais arredondadas, em forma de coração, que é cordiforme e angular, certo? E também de acordo com o seu sabor, porque tem gravioleiras bem doces, algumas subácidas, que são meio termo, e algumas bem ácidas. Também são separadas de acordo com a sua consistência, que são a polpa mole ou a polpa firme, tá? Então, existem algumas combinações dessas, tá? No Nordeste, o que predomina é a gravioleira nordestina ou crioula. É o nome que dão a como se fosse um tipo de variedade que se cultiva aqui. Mas como não é registrada no Ministério da Agricultura e tudo mais, não é considerado variedade ainda. É como se fosse um tipo, tá? Essa graviola nordestina ou crioula tem frutos cordiformes, ou seja, em forma de coração, e os frutos variam com um peso de 1,5 kg a 3 kg. Tá? Bom, vocês viram lá no início da disciplina, e foi questão de prova também, que um dos porta-enxertos para a gravioleira, que tem se dado muito bem, é o araticum, certo? Que é uma planta da mesma família da gravioleira. E aqui nós temos uma foto para vocês, certo? Dele. Mas esse araticum, por que ele é tão utilizado? Porque ele cresce pouco e ele induz um crescimento reduzido na planta. Então, como a parte de baixo da planta cresce pouco, então nós vamos ter plantas menores, mesmo sendo enxertada com graviola em cima, tá? Aqui nós temos diferentes tipos de graviola, com diferentes formatos, a quantidade de espículas, diferentes tamanhos, dentre outros, mas a foto não está muito clara, tá? Bom, foi introduzida no Brasil algumas variedades de gravioleira colombianas. Por isso que eu falei, não tem uma variedade desenvolvida no Brasil, mas foram trazidas algumas de alguns países que exploram melhor a gravioleira. A variedade mais conhecida é a variedade morada, tá? Por quê? Ela tem um rendimento de até 40 kg de polpa por planta por ano. O que é isso, né? Que ela vai produzir frutos, que já depois de tirar da semente, casca e tudo mais, vai produzir em torno de 40 kg de polpa por ano em cada planta. Vocês veem que é um rendimento pequeno, tá? Ela é a que mais rende, mas é um rendimento pequeno. Você imagina passar um ano todinho cultivando aquela planta para tirar só 40 quilos?
enquanto a goiaba, numa safra, você tira uns 400 quilos de cada planta, tá? Mas ela apresenta frutos grandes, que variam de 3 até 10 quilos. Nós temos com ela uma forma arredondada, mas um pouco parecida com o coração, é um meio termo. A polpa é firme, o que facilita transporte, etc. O sabor não é tão doce, ele é de subácido a ácido, e ela tem uma menor susceptibilidade à broca dos frutos, tá? Que é uma broca muito importante, que faz com que a gravioleira seja utilizada principalmente para a polpa, porque ela ataca o fruto, e naquela região que ela atacou ali, eu já falei para vocês que você não vai conseguir vender aquele fruto porque ele está atacado. Mas para a polpa você tira aquela parte ali onde tinha a broca, onde tinha aquela lagarta, e aproveita o resto, tá? Além da variedade morada, nós temos outras variedades, que são a variedade lisa e a variedade branca, né? Esse nome é porque essas variedades vieram todas da Colômbia. Bom, como se dá as podas? Nós já vimos, né, com relação como se dá que a graviola tem uma alta relação parte aérea, né, diâmetro, tá? Ou seja, tem uma parte aérea bem maior do que o diâmetro dela, né? O formato dela, digamos que é assim, cônico ou um pouco triangular, né? Então, ela cresce muito mais para cima do que para os lados. E isso desde o começo da disciplina que eu falei que a gente tem que controlar através da poda, tá? A colheita é trabalhosa numa planta desse tipo. Então, nós temos que caprichar na nossa poda de formação. Deixar a planta com um aspecto mais retangular, certo? Nós vamos ter que cortar essa parte aérea para estimular a brotação de ramos laterais. Bom, como é que se realiza então essa poda de formação? Nós vamos cortar o ramo central a 60 centímetros do solo, tá? Do mesmo jeito da goiabeira, quando ela tiver com aproximadamente 1 metro de altura. Bom, depois nós vamos selecionar de 3 a 4 brotos bem distribuídos nos últimos 20 centímetros do ramo terminal, ou seja, 40 centímetros para baixo, não vamos deixar ramos, que é para esses ramos não encostarem no chão e não trazerem aquelas doenças que vocês já sabem, tá? Não deixar a planta crescer acima de 2,20 metros de altura. Depois que ela passar dessa altura, dá trabalho até para realizar a poda, certo? Quanto mais para colher frutos tão altos. Esses frutos vão ser machucados no momento da colheita, podem cair, etc., e gerar perdas. Podar os ramos primários a 30 centímetros do ponto de enxertia, certo? Então, ramos primários, 30 centímetros. Então, vamos ver como é que acontece. Eu fiz esse esquemazinho para mostrar. Aqui é o ramo principal, né? E dele nós vamos podar aqui em cima, né, com a altura de 60 centímetros, como vocês viram. E quando nós podarmos, nós vamos estimular a sair ramos laterais. Esses ramos devem ser que nem da goiabeira, alternados e bem distribuídos, certo? Para serem mais eficientes e não terem muito problema de quebra. Esses ramos nós vamos deixar, vão começar a crescer, e quando eles estiverem com 30 centímetros a gente corta de novo. Tá? E isso vai estimular com que cresçam novos ramos aqui a partir deles, e assim a gente vai conduzindo a planta, tá? Isso vai manter um equilíbrio fisiológico, vai dar uma boa formação da copa e vai facilitar a realização de tratos culturais, como colheitas, pulverizações, entre outros, tá? Além dessa poda, nós temos a poda de limpeza, e ela é realizada antes do período das chuvas, principalmente para aerar mais aquela copa e evitar a propagação de doenças, certo? Nós vamos eliminar ramos com brotações indesejáveis, eliminar ramos secos doentes ou praguejados, e também pode aumentar a produção pela expansão do número de ramos laterais, certo? Então, nós vamos retirar esses ramos que não vão ser produtivos e estimular que a planta produza novos ramos produtivos.
Próximo conteúdo, então, vão ser pragas e depois doenças da gravioleira, para nós finalizarmos e iniciarmos o cultivo do maracujazeiro, certo? Um abraço e até a próxima aula.